Oi, vocês! Hoje tá difícil de gravar, viu? Eu normalmente faço live pós-jogo, mas eu tô com medo de perder meu réu primário, então eu decidi gravar um vídeo normalzinho de pós-jogo pra, enfim, não me enforcar, tô respirando 3, 4 vezes antes de falar, porque foi bem difícil de aceitar o que a gente viu hoje. Foi inaceitável, honestamente, mas como acabou em um empate, se camuflou muito o que a gente viu hoje. Mas eu tô muito brava, tô muito decepcionada, tô frustrada de entender que o Kleber novamente escolheu errado o time titular. E por um critério que pra mim não traça um sentido, né? Não reflete essas convicções que ele tem em treinos pro campo. Então, novamente, a gente viu um meio-campo frágil, sem marcação, lento. Ambos não se completam, né? O Schmidt, enfim, um pouco mais ameno, mas com muita dificuldade no jogo de corpo a corpo. O Rincon, muito pelo contrário, foi expulso justamente pelas entradas mais fortes. E aí a gente vai para coisas mais sensíveis, tipo o Neymar não jogando nada, errando passe simples, dificultando. Não deixando fluir o jogo do Santos, né? Porque errando bastante e meio que não se importando com esses erros, não demonstrando na garra, na corrida, na recomposição. Então tô bolada, tô chateada, brava, tudo ao mesmo tempo. Mas vamos por partes, né? Começar pela escalação. É inadmissível que o Bom Tempo não tenha sido titular. Já tinha demonstrado no jogo anterior, foi o dono do gol, por ironia do destino, pelo óbvio, né? Para qualquer pessoa que tem uma visão cristalina do que é o futebol, o Bom Tempo tem que ser titular. Mas novamente o Kleber faz as escolhas dele e fica exposto. Então, foi justo o que aconteceu. Eu acho que o empate ficou barato para o Santos, porque era para ser derrotado pelo como o esporte conseguiu envolver mentalmente e futebolisticamente dizendo o Santos. Então, as escolhas do Kleber Xavier expuseram muito ele. Tiveram momentos em que o Santos tinha que depender do individual, só que o individual nem sempre é justo, né? Nem sempre a individualidade vai salvar o Santos. Hoje o Brasão foi ocupado pelo primeiro gol e unicamente pela culpa dele, de ter saído errado. No bate-rebate sobrou a bola e ele, enfim, sofreu o gol lá pelos 3 minutos. E aí o jogo muda tanto a atmosfera quanto pessimismo, né? Começa a invadir a mentalidade dos jogadores que, enfim, já começam a ficar um pouco com o pé atrás, mais desconfiados. Ainda assim, o jogo teve bastante pressão por parte do Santos em chegadas boas, assim, de insistência, no caso, nada muito claro, obviamente. Mas ainda assim viu o Santos aguerrido, tentando e tal, e muitos erros. Muitos erros mesmo, assim. O Santos teve muita dificuldade pelas laterais, porque o Roleiser estava muito isolado e o Barreal sendo mais acionado, mas dificultando bastante as decisões dele no último passe. Ele tem um físico quase que impecável, mas na decisão final ele errava ou estava mais fraco. Então as pontas foram bem acionadas, mas não funcionaram tão bem. Pelo meio só se tentava Neymar, né? Então o Neymar não estava bem, consequentemente a bola chegava com pouca qualidade já pra ele e ele errava, então deu no que deu. E o David absolutamente sem utilidade. Não queria usar a palavra inútil porque soa muito forte da minha parte, mas sem utilidade de verdade, assim. Tiveram 2 lances que eu falei, caramba, o David acertou. E só. Não foi nem algo tipo assim, caramba, o David fez uma baita jogada. Não, ele acertou. E aí vamos pro segundo tempo, nem vou me alongar tanto no primeiro, porque o Santos só sofreu bastante. Uma pressão muito forte do esporte. Pro segundo tempo, a gente perde o Rincon no primeiro, né? Pro segundo tempo, o Kleber, inclusive, eu acho que não foi pra vermelho, tá? Eu acho que foi pra amarelo mesmo, mas enfim. Perdemos o Rincon, vamos pro intervalo, e aí o Kleber faz o que ele devia ter feito de primeira etapa, né? De primeiro tempo, de time escalado, titular, que é o Bom Tempo entrando. Entra Bom Tempo, Tiquinho, e entra o... não é Barreal, Jesus, o nome do gringo que chegou agora. Fugiu o nome, você sabe quem é. Mas, o Cavaleiro, lembrei. A entrada do Tiquinho pra mim fez pouco sentido, porque o Tiquinho não é móvel, então pra mim era jogo pro Luca, só que eu acho que ele se preocupou com a exposição sobre o menino, então foi pro Tiquinho. Cabaleiro estreou numa pressão ferrada, fiquei com um pouco de dó, mas deu pra notar que ele não é lá o primor do futebol, né? Mas enfim, primeiro jogo na pressão, vou dar uma colher de chá. Mas pra mim o Bom Tempo tem que ser falado pela 40ª vez, gente. Ele é muito titular, muito titular. É absurdo esse menino não começar o jogo, e é absurdo ele não ser a primeira substituição. Muda no primeiro tempo, queima a substituição, eu não tô nem aí, faz o certo. Dá o braço a torcer pelo menos uma vez depois de você ver a cagada que você fez na primeira etapa. Mas não, enfim, vem pro intervalo, ele faz o certo, que é colocar o Bom Tempo, pelo menos, né? Na minha visão, erra o Tiquinho, e Cabaleira foi a opção dele. Mas o Santos fica muito espaçado, o Santos tem muita dificuldade, as linhas ficam extremamente afastadas, o Schmidt vira um terceiro zagueiro, o Bom Tempo fica meio sozinho, o Santos fica meio sem meio, Roleiser correu que nem um filho de uma puta, cara. Cara, que dó, o Roleiser deu a vida enquanto o Neymar andava, observava, olhava pro lado.
Isso me incomodou muito. Pra mim, o Neymar esteve entre os piores, se não o pior do jogo. Porque ele não deu nem 30% do que ele poderia nesse jogo. Nem 30% do que ele poderia nesse jogo. Fisicamente, de imposição, de presença dentro de campo, de liderança. Pra mim, ele faltou em todos os quesitos que o Neymar não costuma ser esse cara. E no jogo anterior já tinha me incomodado isso também, mas dessa vez ficou muito, muito exposto, né? Então o Santos estava extremamente exposto, o lado do Baço principalmente estava sendo mais atacado, ainda fez o gol, mas depois fez 4 faltas seguidas, mas pelo menos fez o gol, então deixa essa colher de chá também pro Baço. A defesa continuou muito bem postada, teve um segundo gol na conta do Cavaleiro, que enfim, era pra marcar, não conseguiu, deu de cara no chão e foi gol. Mas o Santos estava muito exposto. E aí ficou o Rollheiser pelo Rollheiser correndo que nem um maluco, esperando alguém se apresentar, porque tava todo mundo com medo nos olhos, era muito nítido pra mim, o Santos estava cagado de medo a cada chegada do Sport, era uma paralisação, um frio na barriga ruim. Mas o Rollheiser, enfim, tentou de lá, tentou de cá, encontrou o Bom Tempo em uma das oportunidades, foi gol do Bom Tempo, muito, muito, muito bem feito, inclusive. Que jogador com característica foda, né? Como pode ter tão desperdiçado? E enquanto isso, o principal encabeçado estava na beira do gramado pedindo calma. Mas vamos por partes. Enfim, Rollheiser correu muito, muito mesmo. O Barreal saiu pingando, morrendo fisicamente também. Acho que teve algumas ajudas, principalmente de composição no ataque ali, em que a bola passava por ele. Muitas coisas passaram pelo pé do Neymar também, ele não foi inútil, tá? Mas entregou muito menos do que ele poderia. E isso já é motivo de incômodo, porque ele não é esse jogador, e ele tá sendo esse jogador por um motivo que pra mim é inexplicável. Não pode ter esse tipo de atitude vindo do Neymar, porque se ele é um reflexo, se ele é o campo de visão tático, físico, de inspiração, ele não pode ser esse cara. Então, pra mim é inexplicável o que o Neymar jogou hoje. Brasão melhora, tá? O Brasão deixa de ser um problema, foi um erro pontual que custou um gol, obviamente, mas ele se recupera, foi acionado, saiu bem nos momentos que foi acionado, foi o Brasão louco que a gente adora. E ele não substituiu, ficou pelas 3 substituições, tá? Mesmo diante de muito sufoco, eu achei que eles colocavam o Escobar, por exemplo, não colocou. Enfim, de forma geral, acho que o empate mostra que o Santos fez o mínimo, foi heróico? Talvez, mas pra mim não o suficiente. Pra mim expôs muito o trabalho do Kleber pelas escolhas, pelas convicções e pela falta de convicção dele de algumas coisas também. Então, que bom que tem um período aí de preparação pro jogo contra o Juventude, mas pra mim é emergencial o quanto o Santos precisa sentar e conversar com o Kleber Xavier e alinhar todas as expectativas da diretoria, do campo, de tudo. Porque se continuar do jeito que tá, não dá. Não dá. Eu não crio expectativa pro jogo contra o contra o Juventude, em que vai ter uma festa no Morumbi pra torcida de São Paulo. Então, assim, vamos estragar isso também? Porque o de hoje a expectativa da diretoria era vitória, o anterior era vitória, o Mirassol era vitória, e até agora tivemos 2 derrotas e um empate pelo sufoco que rolou hoje. Pra mim é inadmissível, assim, o mínimo não pode ser considerado ok, não pode. Não pode ser feito o mínimo diante das circunstâncias que o Santos se encontra na tabela. Teve que contar de novo com o Mirassol, ficar assistindo o jogo de outro time pra, enfim, torcer por gol, pra não ficar sobrando pro Santos e o Santos se salvar sozinho. Tipo, pelo amor de Deus, gente, não quero viver isso de novo, não quero ter esse sentimento de novo, reviver coisas desse tipo. Então é isso, acho que eu consegui não perder meu ré primário, fiz uma análise mais geral. Segunda-feira a live do trio tem a análise individual, e aí sim, até lá eu ganho tempo pra respirar e, enfim, absorver tudo que aconteceu hoje, mas eu tô muito decepcionada. Muito decepcionada. Pra mim é, assim, absurdo as escolhas que o Kleber Xavier fez hoje. Assim, do time titular às substituições, só expõe o quanto o óbvio não é feito por ele, por algum critério que pra mim não é justificável. Então, espero que ele dê o braço a torcer, espero que ele seja, enfim, puxado pela direção pra alinhar essas coisas, porque do jeito que tá não dá pra ficar. Esse é o ponto. Ah, Gabi, mas você tá pedindo a demissão? Eu peço emergencialmente uma condução da parte da direção pra melhorar a situação que tá. Apenas. Porque eu não sei quem vem, se demitir, eu acho que realmente não tem grandes opções no mercado, além do Vojvoda, que certamente não aceitaria diante de um Google que ele desse no Santos. O Santos não tem financeiro mais pra, enfim, arcar com consequências futuras. Então tá tudo um caos. Se instalou uma crise no Santos que a própria diretoria permitiu ser realizada diante das circunstâncias recentes de convicções do Kleber, opções. Podia ter sido melhor conduzida e não foi. É isso, amigos. O vídeo de hoje é bem baixo astral. Espero que você tenha gostado. Certamente você odiou. Mas eu peço, por favor, pra você deixar seu like pra
me fortalecer aqui no YouTube, o YouTube entregar meu vídeo pra mais pessoas que querem saber desse jogo de uma forma mais detalhada. Vire membro se você puder, mas não deixa de hypar o vídeo pra ajudar também a subir na colocação do YouTube e eu ser mais entregue nos meus parceiros aí de YouTube que falam de Santos. Aí meu próximo vídeo é meu YouTube que vai aparecer por lá, o meu canal, fechou? Então, por favor, hype o vídeo, se inscreve se você puder também. Somos quase 18 mil, por favor. Quero tanto chegar a 20 até o próximo mês. Então, por favor, se inscreve, tá bom? Por favorzão mesmo. E me desculpem não abrir live, eu acho que eu realmente perdi meu réu primário hoje. Um beijo pra você, até a próxima.